Torcedor, ontem o Vasco empatou com o Grêmio jogando em casa pelo placar de 1-1. Infelizmente, não era o placar que a gente esperava. Só que ontem, diferentemente dos dois últimos jogos, a equipe do Vasco teve rendimento, sim. A equipe criou e jogou para vencer. Não venceu porque faltou efetividade, principalmente de alguns jogadores, e também por uma questão que eu dificilmente toco nessa tecla aqui. Quem acompanha meu trabalho sabe. Tanto no Ave Mais quanto no Atenção Vascaínos, eu não sou muito de ficar falando de arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela é ruim para todo mundo. Agora, ontem, especificamente, o seu Felipe Fernandes foi horroroso, muito ruim. Mas daqui a pouco eu chego na questão arbitragem. Trazendo uma ordem cronológica aí do que aconteceu ontem, primeiro a escalação, a manutenção de João Vitor e Lucas Freitas. E o Diniz, ontem na coletiva, deixou claro que, por opção técnica, o Maurício Lemos não foi para o jogo. Ou seja, alguma coisa ocorreu do jogo da Sul-Americana no confronto contra o Del Valle para essa partida, porque mesmo ele indo muito mal, eu acho que os treinamentos durante a semana não foi legal. O mesmo a gente pode falar do Puma, que parece que está dando adeus. E esses dois jogadores, principalmente o João Vitor e o Lucas Freitas, foram muito vaiados ontem em São Januário. E é difícil você exercer a sua profissão sendo vaiado. E o João Vitor, até que, na minha opinião, soube lidar melhor com essas vaias do que o Lucas Freitas. Um primeiro tempo, que os primeiros 10 minutos, o Grêmio teve oportunidade de abrir o placar, Léo Jardim fez uma grande defesa. E depois, os 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi criando, o Vasco chegou a fazer um gol no lance de bola parada, num bate-rebate o Hugo Moura faz 1-0, e a arbitragem aqui no Brasil, o VAR, ele é o caça-fantasmas. Essa para mim é a melhor definição. Ele fica procurando algo para ser o protagonista e atropelar o árbitro de campo. Só que isso é para determinados clubes em determinados lances, porque no segundo tempo a gente precisava de um caça-fantasma e o caça-fantasma provavelmente estava na neneca. Porque o VAR, de vez em quando, contra o Vasco, eles ficam na neneca e eles não enxergam o que está acontecendo dentro de campo. E logo depois desse lance do gol anulado, teve mais um lance que aquele foi capital. Tanto é verdade que quem acompanhou o jogo viu que o Mano Menezes chega a olhar para o quarto árbitro e fala assim: nessa eles têm razão. Pô, o árbitro deixou de dar uma vantagem em que o David ia ficar cara a cara com o goleiro de uma forma absurda. Vem o segundo tempo e o Vasco continua empilhando oportunidades para fazer aí o primeiro gol no Grêmio. Até que o Vasco consegue fazer 1-0 num gol de bola parada. Um escanteio cobrado pelo Nuno, a bola aí desvia no primeiro pau e o Lucas Freitas consegue ter qualidade para dominar rapidamente e bater para o gol, fazendo 1-0. Logo depois, o David sente cansaço, normal. O Diniz mesmo fala na coletiva que o David deveria ter jogado no máximo 45 minutos. Só que, pela falta de opções, ele levou o David até onde pôde. E daí o Fernando Diniz faz a alteração de não colocar nem meia nem atacante. Ele coloca o Matheus Carvalho de volante e adianta um pouquinho o Tietê. E aí vem a minha primeira opinião impopular em relação à maioria dos torcedores. Com essa alteração, eu acho que isso não teve impacto nenhum no empate que o Vasco sofreu ontem à noite. No lance que tem origem ao gol, eu vou listar para vocês aqui 4 a 5 falhas que não tem nada a ver com a entrada do Matheus Carvalho ou não. A bola era uma bola dominada pelo PH na lateral direita. O PH se embanana todo, se atrapalha todo e tem a bola roubada com um biquinho com o jogador do Grêmio. A bola chega no pé do João Vitor. O João Vitor tem a possibilidade de quebrar essa bola. O João Vitor vai tentar o domínio, cai por cima do jogador, falta. Bola alçada na área. O time do Vasco toca na bola e tira da área. Ela cai lá no lado direito do ataque do Grêmio. E aqui no Brasil, os jogadores estão traumatizados. Ontem à noite, eu até brinquei no nosso pós-jogo, que vai precisar uma geração inteira parar de jogar bola e chegar uma outra geração que não é traumatizada por colocar a mão na bola. O Hugo Moura
foi para marcação do jogador do Grêmio, e olha que eu gosto do Hugo Moura como jogador, mas ele está fora da área com as duas mãos para trás, preocupadíssimo num possível pênalti. O jogador do Grêmio tem a possibilidade de até trocar de perna para fazer o cruzamento, ou seja, tem que tirar esse cruzamento, não deixar botar essa bola para dentro da área. E depois a quarta falha nesse lance, que é o cruzamento, o gol de cabeça do zagueiro do Grêmio, que ontem estava jogando improvisado de lateral, e o Paulo Henrique ali, o Lucas Freitas, os dois não conseguiram disputar na cabeça. Pellegrino, que é técnico do Lanús da Argentina, que estava no grupo do Vasco, na Sul-Americana, na entrevista coletiva em São Januário, foi interpelado como que ele conseguiu parar o Verratti na cabeça. Se os zagueiros mereciam grandes elogios. Ele falou não. Eu vim jogar hoje aqui contra o Vasco, sabedor que eu precisava neutralizar os laterais e os extremas do Vasco. Porque o que não pode é deixar colocar essa bola dentro da área. Você tem que tirar esse cruzamento. E a facilidade com que o Hugo Moura deixou sair o cruzamento, acabou o jogador do Grêmio tendo o empate. Logo depois, o Diniz faz outra alteração e coloca o Lloyd. E o Vasco vai empilhando oportunidades. 31 finalizações ao gol do adversário. Para você ter uma ideia, torcedor, desde que existe o banco de dados do SofaScore, esse parceiro que nós temos aqui no canal Atenção Vascaínos, desde 2017 foi o jogo que o Vasco mais finalizações deu ao gol do adversário. Então para pensar, torcedor. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em 9 anos, 9, mais um detalhe. Todos os jogos, eu estou falando até daqueles jogos de Campeonato Carioca contra times pequenos, o Vasco jamais conseguiu ter tantas finalizações. Então, eu não posso afirmar que essa equipe do Vasco jogou mal. Muito pelo contrário. O Vasco fez um jogo justo para vencer. Só que, infelizmente, na falha defensiva, na pouca efetividade do Verratti, que ontem brigou com a bola do primeiro ao último minuto, e ainda teve um pênalti claro em cima do centroavante argentino, que é puxado aí o seu braço junto com a sua camisa, e o VAR mais uma vez volta a tocar nessa situação. O VAR estava na neneca, dormindo e não conseguiu.